Vamos começar o feedback do Roberto John Torres. Ele disse assim: Fala Marco, eu queria um feedback mais geralzão nessa aqui. Eu tô querendo deixar mais interessante, mas não sei muito como. Tamo junto desde já. E ele mandou aqui a artezinha dele de um monstro Guaraná. Eu queria só aproveitar que o Roberto tá aí no chat e eu queria que você me explicasse mais ou menos qual que era a sua ideia dessa arte, sabe? Porque uma coisa que eu já posso falar à primeira vista é que eu não entendo exatamente qual é a ideia da sua cena e do personagem, assim, sabe? Eu entendo que ele pode ser um monstro, mas eu não entendo se ele é vilão, se ele... Eu não entendo a história por trás dessa arte. Então, se você puder me esclarecer um pouco isso, seria ótimo. Era pra ser um bichão com uma vibe meio de terror, mas eu queria no estilo Hearthstone, então não dava pra puxar tanto pra esse lado de terror, eu acho. Tá, beleza. Não, tudo bem. Eu acho que a gente pode tentar fazer o seguinte, cara. Eu vou fazer um desenho por cima disso, tá? Vou fazer um desenho por cima. Porque eu acho que, como você quer passar uma vibe de terror, alguma coisa a gente consegue mexer nessas características desse monstro, desse bicho, desse monstro, pra trazer essa ideia, esse contexto de terror. Porque agora, o que a gente tem, essencialmente, é um personagem parado numa pose triangular, né? Com as perninhas abertas, que nem eu falei, né? Tem umas características aqui de tipo, o chão tá quebrado, mas não tem muito movimento nessa cena. Eu acho que ela podia ser mais dinâmica. Ele tá muito fofo. Então, ele tá um pouco fofo demais pra essa vibe terror que você tá falando, né? Claro que a iluminação, tudo tem a ver também pra passar essa mensagem, mas no geral eu acho que dava pra você só mudar um pouco o desenho mesmo, saca? Então eu vou fazer uma sugestão aqui pra você e a gente vai conversando sobre desenho, que é uma coisa que a gente acabou não falando muito nas últimas semanas aqui na live, né? Apesar de que a gente já falou algumas coisas mais no meio, entre os feedbacks, mas a galera até do YouTube não tá muito ligada que a gente conversa aqui na live, né? O pessoal lá fica um pouco isolado. Então é legal a gente trazer esse feedback até pra ter outro tipo de mensagem lá, né? Mas, essencialmente, a pose desse personagem podia ser mais dinâmica, sabe? Então, o braço dele tá muito esticadinho, as pernas muito paralelas e o corpinho muito redondinho. Então, se você simplificar essa forma dele, percebe que ele tá meio um blob triste, assim, ó? Eu acho que a gente podia tentar puxar mais tridimensionalidade nele e deixar um pouco mais dinâmica essa pose, saca? Então, vamos lá. Eu vou só fazer uma sugestão aqui. Eu vou pensar nas formas grandes primeiro. E pra gente trazer uma vibe de terror, eu não acho que precisa de muito, sabe? Eu acho que ele podia só estar saindo de uma porta pequena, meio que quebrando ela. Uma coisa que a gente pode fazer é pensar esse personagem como se ele tivesse meio curvado pra frente, se jogando meio pra frente, sabe? Então, eu gosto sempre de pensar, mesmo que o personagem tenha um corpo bem simplão, que nem esse aqui, que é uma soma de várias esferas, né? Eu gosto sempre de pensar nesse feijãozinho, nesse travesseiro amassado. Não sei se vocês já viram isso, tá? Mas isso sempre ajuda a gente a pensar um pouco mais tridimensionalmente no nosso personagem, tá? A gente pode tentar projetar uma perna mais pra frente e jogar uma outra perna pra trás também. Isso poderia gerar uma vibe mais de que esse personagem está caminhando, saca? Então tentar, quem sabe, trazer uma perna mais pra frente, assim, ó. Com essas raízes meio quebrando aqui o chão. Um pouco de escorço, sabe? Então, vamos tentar trazer um joelhinho pra ele. Um pouco de perna dobrada. Como se fosse um cilindro mesmo, né? Então, o ideal é quando você for fazer esses personagens assim, tentar pensar formas simples primeiro. Depois você pensa nos detalhes. Porque se você só começar a pensar nos detalhes de primeira, e isso acontece bastante, né, nesses desenhos, né? Você acaba gerando formas muito complexas de começo e você não pensa tanto no gestual desse personagem, saca? Oi, YouTube? Dá um oi aí pra galera do YouTube. YouTube, dê um oi aí pra galera da Twitch. Pessoal que está no passado. E Twitch, fale com a galera do futuro. Oiê, oiê. Venham pra live, venham pra live. Ou não também, né? Cada um na sua, né? Não precisa todo mundo vir pra live, né? Cada um na tua. Pode ficar aí no YouTube, vocês também. Não querendo criar rixa, mas... Aqui tá tão limpinho, né? Sacanagem. Então, tipo...
Tá vendo que projetar uma perna pra frente e uma outra perna lá pra trás, isso já gera uma tridimensionalidade bem legal. E eu vou falar tridimensionalidade várias vezes hoje, vai ser bem chato, porque é uma palavra bem complexa. Uma outra coisa que dá pra fazer é tentar pensar esse ombro aqui, ó. E o outro ombro lá pro outro lado. E a gente pode tentar desalinhar ele, ó. Gerar um pouco de torção nesse movimento do personagem pra não ficar esse ombro alinhado como tá atualmente, ó. Tá vendo que os ombros estão alinhados? Se a gente tentar dar uma desalinhada, quem sabe trazer essa mão pro chão, meio que quebrando o chão também. Saca? Ou projetada um pouco pra frente, sei lá. Pode. Uma coisa que me ajuda bastante é desenhar essas wrapping lines, ó. Essas wrapping lines seriam meio que linhas de contorno. E elas me ajudam bastante a entender o objeto de forma tridimensional, né? Eu tô pensando como se fosse com tubos. Tubos e cilindros, aí caixas. Vamos pensar aqui mais cilindros aqui, ó. Então sempre que você tiver dificuldade de pensar de forma tridimensional, faz esses cilindros, esses tubos que é super benéfico. Eu vou até aumentar um pouco aqui a imagem para baixo pra gente ter um pouco mais de espaço para trabalhar, porque eu penso que esses braços até poderiam ser bem maiores do que estão atualmente. Como se ele usasse o braço quase um quadrúpede, assim, sabe? Pra se movimentar. Isso poderia gerar essa sensação de monstruosidade nele, que ele é um pouco grosseiro no caminhar dele, sabe? Depois a gente pensa em formas um pouco mais complexas, mas inicialmente a gente pensa nos tubos e conexões tigre. Exatamente, obrigado, Julia. Timing perfeito. Timing perfeito pro final da frase. Tentar pensar numas... como se eu estivesse cravando mesmo, sabe? Mais animalesco, exato. Pelo menos um pouco mais do que tá agora, né? Porque agora a pose dele tá muito sutil, né? E eu penso mesmo formas bem simples. Mas pensar nelas de um jeito tridimensional, tentando imaginar o que tá por trás das coisas, é super legal, cara. É super bom pro desenho. Esse braço a gente pode projetar ele pra trás, ó. Joga ele pra trás, como ele é grandão. E aí a gente traz ele de volta, como se ele estivesse segurando essa parede aqui, ó. Aí a gente traz ele que tá talvez até quebrando esse quadro, sabe? Quebrando... gerando umas fissuras assim na parede, ó. Então não adianta eu talvez dar um feedback bem complexo sobre pintura, sendo que o desenho não tá passando a mensagem que você queria passar, entendeu? Sabe, como se ele tivesse assim, ó. E isso é uma boa, sabe? Sempre tirar referência, umas fotos de referência, pegar e imaginar como que esse monstro se movimentaria, tá ligado? Tipo, uma mão pra frente, um braço, um ombro levantado, uma mão mais pra frente, sabe? Isso tudo é legal de você começar a perceber, até, não precisa tirar foto, mas às vezes só de você fazer esse movimento no espelho, pra câmera, isso seria já muito útil pra você trazer para suas imagens, sabe? Tem várias fotos de... e agora falando até de expressão facial, né? Foto de animador, quando tá animando, ele geralmente... galera das antigas, assim, os Nine Old Men, né? Eles tinham tipo um espelhinho do lado deles pra eles fazerem as expressões faciais, né? Pra basicamente ter a sua própria referência ali na hora, né? Então, se você pesquisar, ó, Nine Old Men Mirror... vocês já devem ter visto essas fotos em algum momento, né? Mas é bem legal de você ter referência, né? E a referência é você mesmo, ó. Então, ele tá desenhando... acho que era uma das fadas, né? Eu não lembro que filme que é esse aqui, mas enfim. Ele, tipo, fazendo a mesma expressão pra observar, meio que interpretar aquele personagem e entrar na cabeça dele pra poder desenhar ele depois, né? Então aqui é a mesma coisa, ó. Então até pensar um pouco no quadril dele, nessa junção aqui do braço, aí o ombro aqui, ó. O braço indo pra trás e um outro braço meio que quebrando tudo aqui. Eu tô fazendo meio tosqueira aqui porque eu não sei desenhar. Eu não sou a melhor pessoa pra dar feedback de desenho. Meu desenho geralmente é horroroso. Mas funciona, sabe? Tipo, ele é funcional porque eu tenho algumas características que você pode com certeza adotar, assim. Pera lá. Ok. Aí, como eu tava sugerindo, né? Uma outra coisa que você pode fazer é começar a pensar as coisas se conectando, né? Atualmente, no desenho que a gente tem aqui agora, percebe que a gente não tem muito uma sensação
Parece que eu tenho várias esferas recortadas, coladas uma em cima da outra, assim, sabe? Então, o que acontece é que essas esferas, elas não estão parecendo esferas, elas estão parecendo meio que formas bidimensionais coladas uma em cima da outra. A gente não sente tanta uma conexão entre elas. Isso tem um pouco a ver com o desenho em si, mas também pode ter um pouco de pintura, tá? De, por exemplo, uma sombra não ser projetada de um objeto no outro. Esse tipo de conhecimento é massa de tentar trazer também, tá? Então, eu vou trazer uma cabeça central para ele, inicialmente. Aí outras cabeças se conectando aqui, ó. E aí eu tenho uma outra sugestão a respeito dessas cabeças. Ó, talvez, como a gente tem uma torção aqui, a gente pode trazer essa cabeça um pouco mais pra cá. E o resto do corpo dele ou ser de madeira, ou quando colocar as outras esferas, pensar realmente como elas vão funcionar, sabe? Talvez uma outra aqui no fundo. Uma outra pendurada, sabe? Umas outras menores, talvez, porque até agora todas são grandes, né? Mas talvez a gente pudesse trazer umas outras menores pra ter como se fosse uma principal ou várias principais, algumas outras médias e algumas menores. A gente brincar com aquela ideia de shapes, né? Onde eu tenho um shape principal grandão, outros shapes médios e outros meio que como se tivesse uma hierarquia entre eles, sabe? Quem sabe fazer alguma coisa assim. Uma sobreposição dessa aqui com uma lá atrás. Então eu vou aumentar um pouquinho mais a opacidade aqui, ó. E vou trabalhar um pouco melhor nesse desenho. Aí, algo que é super bacana de fazer é tentar trazer a tridimensionalidade dos olhos. Então, tipo, todas essas linhas centrais que você fez, ó, ao invés de você fazer todas nessa mesma direção, percebe que elas estão muito parecidas? A gente conseguir pensar em ângulos diferentes para cada uma delas, né? Ó. Então, por exemplo, deixa eu ver como que é a planta do Guaraná. Guaraná, planta, para pegar uma referência mais interessante. Ela abre como se ela fosse um... Ah, tá. Interessante. É, como se ela tivesse um corte no meio, né? Ela é como se fosse cortada, ó. No meio. Interessante. É. E como a gente pode passar isso pra cá, talvez eu pegar uma linha central, cortar. E fazer assim, ó. Opa. E sempre tentando pensar na espessura também, né? Como se isso aqui tivesse uma espessura. Isso é super importante para dar o aspecto tridimensional. Vou fazer ele olhando pra frente aqui, ó. Porque assim ele já fica um pouco mais mal encarado. Tipo, como se tivesse uma sobrancelha mesmo. Ó. Olhando pra frente. Aí, ao invés de todas serem cortadas da mesma forma, a gente pode pegar, e como ela é tridimensional, a gente começa o corte, por exemplo, aqui, ó. Do olho. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. A gente pode cortar o olho assim, ó. Ou um pouco mais assim. Pra ele estar olhando pra vários lugares ao mesmo tempo, sabe? Lembrar da espessura também. Até pra na hora que a gente for pintar. A gente ter essa espessura já meio demarcada. Esse outro olho a gente pode fazer ele bem lateral. Pra gente deixar o desenho mais 3D, uma dica muito legal é você sempre buscar por linhas assim, ó, bem mais curvas, como se fosse o símbolo da Nike, tá ligado? Essas linhas aqui, elas mostram muito que as coisas estão dando a volta. Então, ó, você percebe que eu tô tentando usar bastante essas linhas. Ok. Talvez esse olho bem mais pra trás.
Acho que esse olho podia estar um pouquinho mais pra gente. Assim, ó. E aí os outros olhinhos, a gente pode fazer eles mais soltos também, né? Os outros olhos um pouco mais aleatórios, para lados aleatórios. Se eu estivesse observando todos os lugares ao mesmo tempo. E aí as conexões, né? A gente pode tentar trazer um pouco de algumas folhas para gerar um pouco mais de sobreposição, um pouco da noção da madeira, do tronco da árvore, né? Eu falei, talvez um pouco de joelho para ele ia ser muito bom. Enfim, o mais importante é essa noção de que tem um braço vindo para frente, um outro braço levantado. Ó, percebe? E dá pra gente pegar isso aqui e avançar, né? Eu só não vou fazer porque senão a gente não consegue dar mais feedback hoje, mas super daria pra pegar isso aqui e avançar bastante, né? Esse braço até dá pra exagerar mais ainda, ele tá muito alinhado com o pé. Eu acho que seria legal pegar ele e projetar mais ainda. E aí, quem sabe, trazer mais ainda esse efeito de craquelado aqui, ó. Como se eu tivesse quebrado o chão. Porque agora ele tá mal encarado, tá ligado? Ele tá realmente mal encarado, entendeu? E agora a gente tem mais sensação de perspectiva. E até pro cenário, uma última sugestão pro cenário era de tentar trazer lá no fundo alguma coisa que remetesse a essa nave espacial, porque até o momento eu não consigo entender muito qual é, se é uma nave espacial, se é um lugar na Terra, eu não compreendo muito, sabe? Então eu acho que daria pra trazer, tipo, sei lá, talvez a parede acabar aqui e ter umas câmaras de sei lá, meio sci-fi lá no fundo, sabe? Umas repetições de alguma coisa de cenário. Os tubos de ensaio, onde fizeram experimentos com essa folha, com essa planta de guaraná, sabe? Algo mais da hora, assim, que remeta realmente a uma ficção científica, de que meio que ele foi um experimento feito no espaço que deu errado. E isso aqui é super Hearthstone, tá? O que define o que é Hearthstone ou não é o tipo de desenho, o tipo de pintura, não é necessariamente a temática, tá? Essa temática, sim, ela não é exagerada, não tem violência extrema. É literalmente um monstro que existiria no universo do Warcraft tranquilamente, sabe? Mas é isso, cara. O mais importante pra mim, nesse momento do seu estudo agora como um feedback geral da imagem, é você realmente focar em desenho, tá? Procura estudar a perspectiva, sabe? Procura estudar a figura humana, simplificar a figura humana. Não precisa estudar anatomia agora, entendeu? Mas eu acho que simplificar a figura humana, entender que o braço é um cilindro, pra você conseguir jogar as coisas no espaço tridimensional, entender essa profundidade, sobreposição de elementos. Enfim, eu acho que... Percebe como dá pra você criar cenas bem mais interessantes só mudando, às vezes, um pouco da pose do personagem? Eu acho que é um pouco nesse caminho que eu queria te passar um feedback, tá? Mais desenho do que pintura. Eu poderia muito bem, e eu já fiz algumas vezes isso, né? De, tipo, pegar um trabalho que é... Pô, dá pra melhorar um pouco o render, e a gente meio que avança o render, né? Mas eu acho que agora que eu tô com uma caneta que funciona, eu consigo dar um feedback mais de desenho, tá? Então é isso, um pouco de temática. Lembra? O mais importante, no final das contas, é passar a mensagem que você queria na ilustração. É o briefing. É o briefing, sabe? É ter escrito o que você quer passar de sentimento. Você me falou, assim, terror. E a gente não sente tanta ideia de terror, né? Entra um pouco naquela mentalidade de artista, de ator, sabe? Eu vou ser um pouco ator agora. Tranca a porta do banheiro, sabe? Se você tiver vergonha, vai na frente do espelho e tenta simular como que um monstro estaria saindo dessa porta. Como que você... Se você fosse o monstro, como que você sairia daquela porta? É um pouco isso, sabe? Procurar mais referência, enfim, tem várias coisinhas que dá pra você fazer, mas com certeza uma delas é explorar esse espaço tridimensional, beleza? Acho que é isso. Certinho? Curtiu, John?
Foi bom. Mandou eu me olhar no espelho pra entender como é um monstro. Não, não é isso, de forma alguma, tá? Mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam.